Bom dia, bom dia. Hoje é um grande dia. É aquele que Deus nos deu para viver. O dia onde nós podemos tomar decisões, mudar o rumo da nossa vida. Está nas nossas mãos. Porque se tu me estás a ver é porque acordaste, é porque respiras e é porque Deus te deu mais uma oportunidade. Bom, vamos direto ao tema. Hoje vamos fechar a trilogia de lealdade, simplicidade e coração ensinável. Hoje é sobre coração ensinável, que são 3 das características que nós devemos procurar nas pessoas para caminharem connosco. E avançando já no tema, há uma imagem que nunca saiu da minha cabeça, que ao longo da vida conheci pessoas que são extraordinárias, algumas até tinham bastante dinheiro, outras tinham muito conhecimento, outras tinham cargos importantes, mas sabes quem é que destas pessoas mais me marcou? Foram as pessoas que não sabiam tudo. Foram aquelas que depois de conquistarem tanto, ainda conseguiam olhar para alguém e dizer: epá, ensina-me, explica-me lá como é que isto se faz. Neste momento eu percebi algo com esta conversa, que existe uma enorme diferença entre uma pessoa instruída, uma pessoa que tem conhecimento e uma pessoa que tem um coração ensinável. Uma pessoa instruída acumulou ao longo da sua vida, dos seus estudos, das suas faculdades, dos seus doutoramentos, acumularam conhecimento. Uma pessoa ensinável tem uma característica muito importante, é que nunca deixou de aprender, nunca deixou de crescer. E eu hoje quero falar exatamente sobre isto, porque acredito que uma pessoa que tenha um coração ensinável é uma pessoa que tem uma das maiores riquezas que o ser humano pode possuir. E nestes últimos 2 dias que caminhamos nesta trilogia, primeiro falámos da lealdade, falámos da simplicidade, e talvez alguns de vocês se possam ter pensado que são 3 temas diferentes. Só que não são. São 3 raízes da mesma árvore. A lealdade faz-nos permanecer, mesmo na adversidade, mesmo quando a utilidade dessa pessoa deixou de fazer sentido ou deixou de ter aquela utilidade de fazer sentido, não. Deixou de ter a utilidade, ou seja, deixou de ser agradável para mim, mas eu decidi permanecer. Isso é a lealdade. Simplicidade faz-nos continuar a querer servir, conforme vos falei, o próprio Jesus Cristo serviu, veio servir este mundo. O próprio Jesus Cristo veio a lavar os pés aos seus discípulos. Ele era o mestre, aqui estão os discípulos, e ele colocou-se por baixo dos discípulos e veio lavar-lhes os pés. Veio servir. E o coração ensinável é aquilo que nos faz crescer. E sem estas 3 raízes, qualquer árvore acaba por tombar ao primeiro vento que apareça. E nós, nos Códigos do Feijão, repetimos muitas vezes uma frase: o invisível, aquilo que é invisível, decide sempre o que é visível. E sabes onde nasce um coração ensinável? É na parte invisível, naquelas pequenas decisões que ninguém vê, naquela capacidade que a pessoa tem de ouvir, em vez de estar sempre a querer falar, a responder, na coragem de aceitar uma correção, na humildade para reconhecer aquilo que os outros têm para nos transmitir. Ter sempre presente aquela frase do ainda não cheguei, ainda não é suficiente, ainda não sei tudo. Vivemos, muitos de nós, numa geração em que toda a gente quer ter razão. Só que Deus continua à procura
de pessoas que queiram aprender. E gostava que guardasses esta pequenina frase que nos diz que quem tem orgulho diz: eu já sei. Quem busca a sabedoria pergunta: o que é que Deus ainda tem para me ensinar? Reparem no exemplo de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, aquele por quem todas as coisas foram criadas. E a Bíblia diz-nos que ele, quando tinha 12 anos, ia para o templo, ia para a sinagoga. E o que é que vocês acham que ele estava lá a fazer? Bom dia, Aline. O que é que vocês acham que ele estava lá a fazer? Ia lá para ensinar? Aos 12 anos? Não. Primeiro, ele ia lá para ouvir, para aprender. Ia lá para fazer perguntas. Pensa nisto. Se Jesus Cristo escolheu aprender, quem é que somos nós? Bom dia, Aline. Quem é que somos nós para acreditar que já sabemos tudo? Talvez o maior sinal de maturidade não seja nós falarmos muito sobre Deus. Talvez seja continuar disponível para sermos moldados por Ele. Não é? E há pessoas que já deixaram de crescer há muitos anos. Alguns continuam ainda a respirar. Bom dia, Fernando. Vamos aqui a fechar a trilogia com Coração Ensinável. E há pessoas que efetivamente deixaram de crescer há muitos anos. Elas continuam a respirar, continuam ocupadas, continuam a publicar coisas nos... Bom dia. Continuam a publicar coisas nos Facebooks, nos Instagrams, nos TikToks. Continuam a trabalhar, mas lá por dentro já deixaram de aprender. Aline, tudo o que sabemos é que nada sabemos e até morrer estaremos aprendendo. Exatamente. Esse tem que ser o princípio, Aline. Mas infelizmente, quantas e quantas vezes nós entramos numa roda... Bom dia, Filomena. Nós entramos numa roda e há pessoas que querem sempre elas a evidenciar-se, a falar e não ouvem ninguém. Eu ontem dizia-vos que nós temos 2 ouvidos. Bom dia. Temos 2 ouvidos e uma boca. O que é que será? Será para ouvirmos o dobro daquilo que falamos? Será que tem alguma lógica isto? Mas há pessoas que não é assim. Há pessoas que querem falar, como se tivessem 2 bocas e um ouvido só. E isso não nos permite aprender. Não é? E quando nós deixamos de aprender, começamos lentamente a endurecer. E digo-vos que aprendi algo de forma difícil, que Deus raramente usa pessoas perfeitas. Ele usa sempre pessoas que são ensináveis. Assim foi com Pedro, não é? Pedro quer dizer rocha, portanto é um fundamento da igreja cristã nos dias de hoje. Só que Pedro caiu, ele falhou. Ele, quando Jesus Cristo vinha para ser preso, ele sacou da sua espada e cortou a orelha a um dos guardas que o vinha prender. Ele negou Jesus Cristo. Não há perfeitos, exatamente. Ele negou Jesus Cristo. Só que Pedro nunca perdeu uma coisa. Portanto, Pedro nunca perdeu um coração disponível para ser restaurado. E quando Jesus ressuscitou, ele não lhe perguntou... Bom dia, Diego. Ele não lhe perguntou: Pedro, porquê é que tu falhaste? Não é? Ele perguntou-lhe: Pedro, amas-me? Porque enquanto existe amor, existe espaço para transformar. Quando existe orgulho, existe apenas espaço para desculpas, porque nunca somos nós. Não é? É sempre a situação, é sempre o colega, é sempre o chefe, é sempre a empresa, é sempre o amigo, é sempre a mulher, é sempre os filhos. Nós não, nós somos perfeitos.
Bom dia, Diego. Um excelente dia para ti também. Nós somos sempre perfeitos e quando assim é, não há espaço para transformação. Quando existe esse orgulho, só existe este espaço, que são desculpas. E um dos maiores erros que eu vejo nos dias de hoje é as pessoas procurarem só ambientes onde são elogiadas. Fogem normalmente dos ambientes onde são corrigidos. Só procuram o elogio, o consolo, mas esquecem-se que a correção transforma. E há pessoas que procuram mentores, não para aprender, mas para os elogiarem, para os fazerem sentirem-se bem. Isso mesmo, ali, não existe o orgulho, o amor não entra, infelizmente. E há mentores que nos fazem crescer e há outros que apenas nos elogiam. E normalmente não são os mesmos. Quem quer apenas aplausos dificilmente viverá uma transformação profunda. Algum de vocês conhece alguém, não são vocês, alguém, um primo, um amigo, que já foi a um nutricionista e que o nutricionista disse: olha, tens que deixar de fazer isto e aquilo. E a pessoa diz assim: nunca mais lá volto. Mas se for a um outro que lhe diga assim: sim, muito bem e tal, pronto, vamos continuar, isto vai melhorar e tal, se calhar da próxima vez esta pessoa continua a ir a esse nutricionista. Não vai acontecer nada, mas não foi contra mim. O Fernando está-se aqui a rir, que o Fernando é médico e já deve ter ouvido muitas histórias deste género. E algumas, se calhar, até se passaram com ele. Porque quando ele diz a um doente: olha, tem que fazer isto, o doente provavelmente muda de médico para arranjar um que lhe diga: não, pode continuar a fazer isto. Porque as pessoas acham que, se não forem corrigidas, está tudo bem. Só que o problema vai continuar lá. Porque ninguém gosta de estar a corrigir só por corrigir, por implicar, não é? Se a pessoa vai procurar um profissional de saúde, é com a intenção de que esse profissional de saúde lhe dê a sua opinião para o curar, para melhorar a situação. Mas se isso vai contra aquilo que eu quero fazer, vamos imaginar que eu gosto muito de comer doces, não é? E agora não é o caso, mas vou ali à consulta do Dr. Fernando. Ele diz-me assim: olha, para você melhorar tem que deixar de comer doces. E o que é que eu faço? Em vez de deixar de comer doces, digo assim: não, vou à procura de um médico que me diga que eu posso continuar a comer doces. Pronto, está resolvido. Bom dia, Joana. E infelizmente há muita gente assim. Há muita gente que não procura a correção, não é? Que essa nós sabemos que ajuda a transformar, mas procura apenas e só aquelas pessoas que nos elogiam e que nos dizem: não, sim senhor, muito bem, mantenha-se, está ótimo. E aquilo que vos digo é que quem quer apenas aplausos dificilmente viverá uma transformação, principalmente uma transformação profunda. E o feijão, não é? Vocês sabem que eu falo muito, palestra do feijão, ensina-nos outra vez que a semente nunca discute com a terra. Ela não reclama da chuva, ela não reclama do sol. Bom dia, Joana. Ela não reclama do sol, ela não reclama que está escuro, que há muita pressão. Ela apenas recebe cada fase como parte do processo. E é precisamente por ela permanecer, apesar do desconforto, que ela rompe a terra. E talvez hoje tu sintas que Deus está a usar situações que tu não compreendes, ou eventualmente pessoas que te confrontam, que te obrigam a perceber onde é que está o problema e quereres evoluir. Talvez possam ser desafios que tu não quererias fazer por ti próprio. Talvez isto tenha um objetivo maior,
talvez formar em ti o tal coração ensinável. Porque Deus está muito mais interessado em quem tu te estás a tornar do que na velocidade que tu tens para chegar lá. E eu quero deixar-te aqui 4 sinais de que uma pessoa, espero que não seja o teu caso, deixou de aprender. E o primeiro é, deixou de ler. Simples. Deixou de ler. Acha que aquilo que sabe, que a experiência que tem, já lhe chega. O segundo sinal é, já não aceita uma correção. Não aceita um conselho. Tudo aquilo que lhe possam dizer, para ele é um ataque. Estão a dizer mal de mim. Embora me estejam a corrigir, estão a dizer mal de mim. O terceiro, e lembra-te em relação a esta da correção. Quantos de vocês que aqui estão são pais? Um bom pai corrige o seu filho ou não? Pensem só nisto. Um bom pai deixa o filho fazer tudo mesmo sabendo que está errado, ou vai lá e diz, filho, filha, não faças isto, não faças aquilo, isto não é correto, aquilo não é correto. E ele, por fazer esta correção, demonstra o quê? Amor? Ou demonstra o contrário? Quem é pai compreende isto que eu estou a dizer. O terceiro ponto é que esta pessoa que deixou de aprender só anda com pessoas ou só procura pessoas que concordem com ela. Perdeu a capacidade de ser confrontada, precisamente por causa do que eu dizia, porque para ele tudo é um ataque, então eu vou-me desviar. Estas pessoas deixaram de aprender. E o quarto, começam a confundir sucesso com maturidade. Só que o sucesso nunca foi sinónimo de crescimento. Há pessoas que são muito bem sucedidas e são profundamente imaturas. Foi um golpe de sorte, foi uma app que desenvolveram, foi, sei lá, alguma coisa que fizeram que este mundo hoje em dia recompensa tão bem, mas são profundamente imaturas. E não confundamos resultados com caráter. Vou-vos dar um exemplo. Ainda não há muito tempo, nas redes sociais, alguém com um vídeo do pior que há, ganhou milhões de seguidores. Ao ganhar milhões de seguidores e de visualizações, ganha dinheiro com isto e não faz dele uma pessoa boa. Pelo contrário, até foi por um mau motivo e não por um bom motivo. Portanto, este tipo de recompensas não nos edificam, não é? E não é isto que faz com que tenhamos o tal crescimento, a tal maturidade que procuramos. Por isso, nunca confundamos resultados com o caráter, porque Deus olha primeiro para aquilo que ninguém vê. E eu vou terminar esta trilogia nestes 3 dias. Falarmos das pessoas que nós devemos escolher para caminhar connosco. E hoje, mais do que nunca, eu acredito profundamente que esta decisão define grande parte do vosso futuro. Se um dia tu tiveres que escolher quem tu colocas na tua mesa, no teu ambiente, nas pessoas que te rodeiam, que faz com que nós sejamos a média destas pessoas, porque é aquilo que acontece, quem muito interage connosco acaba por nos modificar. Não escolhas primeiro aquele que fala melhor. Não escolhas aquele que tem mais seguidores no Instagrams, TikToks, Facebooks. Não escolhas, inclusive, aquele que aparenta ter mais sucesso. Um sucesso vazio que veio, sabe-se lá por onde, que não está ali alicerçado no conhecimento, não está ali alicerçado na sabedoria. Escolhe, efetivamente, para andar contigo quem permanece quando chegam as dificuldades. Porque isto chama-se lealdade.
É preciso permanecer mesmo quando tu deixaste de ser útil para essa pessoa. Ela querer continuar a caminhar contigo porque te é leal. Escolhe quem continua a servir, mesmo quando já podia exigir ser servido. Vocês acham que Jesus Cristo, naquela idade em que já tinha feito tantos milagres, já tinha feito tanto pela humanidade, não podia exigir ser servido pelos seus apóstolos? Acham que ele tinha necessidade de ir lavar os pés aos apóstolos? E o que é que ele fez? Isto chama-se simplicidade, não é? Escolhe quem, mesmo depois de alcançar muito, ainda consegue olhar para alguém e dizer: olha, ensina-me a fazer isto, ensina-me a fazer aquilo. Porque isto chama-se ter um coração ensinável. Obrigado, Isabel. Obrigado, Filomena. Isto chama-se ter um coração ensinável. E essas são as pessoas que Deus forma, que Deus levanta, aquelas que vão deixar um legado. Vou deixar-te uma última frase. Se quiserem fazer algum comentário, aproveitem. Talvez o mais importante desta trilogia de lealdade, simplicidade e coração ensinável seja... Boa, um propósito, exatamente. Seja o caráter. O caráter não nasce no palco. Ele nasce bem cá no fundo, nas raízes. E estas raízes chamam-se lealdade. Estas raízes que formam o caráter chamam-se simplicidade. E estas raízes chamam-se um coração ensinável. E quando estas três raízes crescem juntas, o fruto deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma consequência. Que Deus nos livre sempre das pessoas que sabem muito, que sabem tudo, e que nos transformem em pessoas que nunca deixamos de aprender. Porque o feijão continua a crescer. E no dia em que ele decidir deixar de crescer, sabem o que é que acontece? Começa a definhar e a morrer. E eu espero que eu e tu, que estás aí, nunca deixemos de crescer. E que Deus vos abençoe. Contem-me uma coisa. Gostaram da foto que eu vos mandei ontem daquela pereira carregadíssima de fruta? Eu vou depois meter mais uma publicação de mais um código que aquela pereira nos pode dar. E eu tenho uma das pernadas que estava carregadíssima e não apenas inclinou. Sabem o que aconteceu? Partiu. E qual é que foi o código? Eu ontem à noite, à conversa com a minha mulher sobre isto, nós se estivermos atentos, conseguimos tirar tanta coisa da natureza, que é uma coisa fantástica. Pensem nisto: se a árvore está carregada de fruta e se a árvore não der essa fruta a alguém, sabem o que é que acontece? Os seus ramos partem e não voltam a dar fruta. Será que isto faz aí um cabum na vossa cabeça? Se vocês estiverem cheios de conhecimento, estiverem cheios de resultados e não transbordarem na vida de outros, esse ramo que produziu tantos resultados, com o peso de tanto conhecimento, parte. E ao partir-se, dificilmente será o mesmo. Às vezes parte de vez e cai mesmo da árvore, outras vezes ainda fica ligado, que é o caso deste ramo que eu vou fotografar daqui a pouco. Pensem nisto. Nós produzimos muita fruta, produzimos muitos resultados, mas temos que transbordar, temos que oferecer esses resultados a quem nos rodeia, às pessoas leais, coração simples e coração ensinável. Estas pessoas que nos rodeiam, nós devemos dar da nossa fruta. Faz sentido?
Pessoal, um forte abraço, um dia abençoado e vemo-nos amanhã, ok? Se Deus quiser, claro.